Pessoal, tem uma coisa que é indispensável, que é saber a diferença entre custo fixo de custo variável. Por que que isso é importante? Porque você precisa identificar o seu custo para poder saber com o que você está gastando. Então, assim, esses custos eles entram na fórmula de cálculo de preço, tá joia? Então, bora aprender isso aí. É uma coisa simples, tá? Isso é conteúdo lá da faculdade, na parte de contabilidade que a gente aprende. Mas não é difícil, tá? Vamos com calma aqui que vocês vão ficar craque nisso aqui. Então, olha só, vamos começar com custo variável. Pessoal, olha o nome, custo variável. Então, ele varia, né? De que forma? Então, quanto mais você produz, maior o seu custo. Se você produzir pouco, o que acontece com o seu custo? Ele cai. Então, ele fica pouco também. Vamos botar isso na realidade de vocês, né? Então, quanto mais vocês produzirem, se você planta, você vai gastar mais com muda, vai gastar mais com semente, você vai gastar mais com agrotóxico, né? Às vezes vai gastar mais com frete. Então, observe que está diretamente ligado ali à sua produção. Então, isso é o custo variável. Agora eu pergunto para vocês, e custo fixo? O que vocês acham? Pessoal, custo fixo ele vai ter independente ou não de você produzir. Então, olha só, parte de manutenção de galpão, por exemplo, manutenção de infraestrutura, enfim. Cara, com o tempo vai danificando. Às vezes é feito de madeira ali, vai dar cupinha, a madeira vai apodrecer e tal. Tem que dar reforma. Então, o custo de manutenção é indispensável. Às vezes tem que fazer uma pintura nova, porque a partir de tantos anos a pintura degrada. Então, a manutenção, cara, tem que ser feita e não tem jeito. É um custo fixo. Ah, energia e internet. Tu paga internet todo mês. Energia também. Ah, a energia muda um pouquinho de uma conta para outra, mas a média é a mesma. Então, assim, é fixo. É fixo. Ah, também impostos finais. Então, taxa de sindicato, taxa de TR, né? Então, assim, é fixo. Então, dá para diferenciar bem. Custo variável, ele vai variar de acordo com a produção, e o custo fixo você vai ter independente ou não de você produzir, certo? Guarda em mente, é importante. Além disso, tem mais um custo, que é um custo invisível. Ah, Daniel, o que é isso? Custo invisível? O que eu faço? Pessoal, o custo invisível eu vou colocar como depreciação das máquinas. Olha só, eu já operei roçadeira de cortar grama e a gente sabe que com o tempo, com o uso, o carburador entope. Aí você tem que levar para uma limpeza de carburador. O cara vai lá, limpa, às vezes não dá jeito. Tu tem que trocar o carburador. Cara, maquinário tem vida útil. Ferramenta tem vida útil. Então, assim, quando é uma coisa muito cara, um trator, por exemplo, igual o exemplo que eu coloquei no slide, você tem que saber calcular o custo de depreciação. Pessoal, agora vamos fazer uma pequena simulação para calcular esse custo, tá? Ó, vamos supor aí que o trator custa 50 mil reais, novo. Calma, eu sei que não é esse valor, quem dera se fosse, né? Aí ficava fácil produzir. Mas não, não. É só para efeito de cálculo mesmo, para facilitar o meu cálculo aqui. Vamos supor então, você pegou lá na loja lá, 50 mil reais, novinho, brilhando. Agora, quando você for vender lá na frente, você vai vender por 10 mil reais esse trator, né? E vamos supor que você vai ficar com ele por 20 anos. É a vida útil dele enquanto você for usar, né? Então, o que você vai fazer nos cálculos, né? Tu vai pegar o valor de compra, 50 mil, diminuir por 10 mil, né? Então, 50 menos 10, 40 mil, né? E aí, você divide pelo número de anos, que é 20 anos. Então, é 40 mil dividido por 20, que vai dar o quê? 2 mil reais por ano, beleza? Então, a cada ano que for passando, o ideal é você fazer o quê? Você ir juntando 2 mil reais. Para quê? Para que quando você vender o seu carro velho, né, o seu trator velho, tu consiga comprar um zero e já tem a reserva ali, ideal para isso. Então é justamente isso que serve a questão do custo de depreciação da máquina. É para você renovar a sua frota, ou para você renovar um equipamento, um maquinário. Eu dei um exemplo aqui de trator com números fictícios, mas isso serve para qualquer maquinário, qualquer ferramenta, sabe? Então é interessante você ter esse controle aí de
de depreciação, principalmente para coisas mais caras. Pô, um carro, uma coisa assim, sabe? Que você gasta mais dinheiro. Tudo bem, uma coisa muito simples, uma roçadeira que eu mencionei antes, tu não vai ficar calculando depreciação. Deu problema, tu bota na manutenção, tu troca, né? É um valor praticamente irrelevante. Agora, uma coisa que é mais cara, assim, é interessante ter esse controle justamente para poder definir o seu preço também. Porque o custo de depreciação, ele é considerado no seu preço de venda, cara. Tem que considerar esse tipo de coisa. E pessoal, para finalizar essa aula, eu vou passar um pequeno exercício de fixação para vocês. Então faz o exercício, porque senão, ó, mente esquece, tá joia? Então olha só, lição de casa. Então você vai pegar um caderno, você vai pegar uma caneta e aí você vai sentar, né, e vai lá listar todos os seus gastos do último mês, tá joia? Tudo que você gastou. Então aí você tem essa lista e aí a partir dessa lista eu quero que você separe custo fixo de custo variável. Resumido, lembrando, tá? Custo fixo você tem todo mês, independente de produzir pouco ou não. Energia, água, luz, né? E custo variável varia de acordo com a produção, tá? Então, semente, agrotóxico, enfim. E eu quero que você calcule a depreciação de alguma máquina, sei lá, pode ser uma roçadeira, pode ser simples, né? Pode ser uma coisa básica, né? Você pega o tempo de vida útil dessa máquina, né? E você faz o cálculo lá de acordo com o exemplo que eu mostrei. Qualquer coisa, volta o vídeo lá e revê aquela parte lá, que lá está bem explicado, tá joia? Então faz o exercício. A próxima aula vai ser outro companheiro meu que vai estar apresentando, então a aula é o seguinte: quanto vale o seu suor? E aí também ele introduz o conceito de prolabore. Fica com a gente aí, que aí até o final tá prometido, tá? Você vai sair sabendo como que calcula. A gente já deu os primeiros passos aqui para a gente começar a calcular esse preço aí, tá? É importante esse conteúdo de base para lá no final você saber calcular.